apresenta um projeto de Estado quase contrário ao que temos ou foi construído nos últimos 49 anos. Qual é o seu ideal de Estado mesmo? Bom, o ideal de Estado que nós apresentamos, na verdade, nem tem nada assim de extraordinário. A única coisa que nós queremos fazer, se for para dizer numa única frase, o nosso foco, o nosso objetivo é tornar Moçambique um Estado de direito democrático de forma efetiva. De forma efetiva, isso quer dizer o quê? Tu tens que ter o Poder Judicial, o Legislativo e o Executivo a funcionarem de forma autónoma, independente, baseado na lei, na Constituição e voltada, sobretudo, na satisfação das expectativas, dos anseios da sua população. É só isso. Tudo o resto, toda a tecnicidade que nós falamos, da reforma do judiciário, do sistema eleitoral, por aí fora, no fim, vem convergir apenas para termos um Estado normal, em que as leis funcionam, em que há segurança, em que a Constituição está acima dos partidos, está acima dos lobbies, está acima das boladas, e que o povo, de fato, represente o mais alto espelho da soberania nacional. Só isso. Fala da Constituição. Avança ainda até com a reforma do sistema governamental, passando do presidencialista para o sistema parlamentar. A questão que eu coloco é, como é que fará isso num cenário em que o Venâncio avança sem suporte de nenhuma formação política? Sim, olha, o que nós temos que fazer é fazer bem e melhor o nosso papel. Há coisas que estão sob o nosso domínio, sob o nosso controle, e há coisas que não estão sob o nosso domínio, nosso controle. Essas vão ir para um campo da negociação, da ponte, da intermediação. Em relação a esta questão, é tão simples quanto isto. O que acontece é que nós temos, neste momento, poderes imperiais, monárquicos, sobre o Presidente da República. E me parece que até há um consenso a nível nacional. Portanto, em relação a esta matéria, nem é nada de novo. Eu acho que todos os partidos, de uma forma geral, defendem o mesmo. A única diferença... específica, quais são os poderes que o Venâncio acha que estão demasiados e que, na sua proposta, podia mesmo concorrer para reduzi-los? Sim. Há um exemplo típico. Por exemplo, o poder para nomear reitores das universidades públicas. Por exemplo, não há necessidade de o fazer. Poderes, por exemplo, para nomear a Procuradora-Geral da República. Não tem necessidade de o fazer. Todos os órgãos de soberania, Conselho Constitucional, o Tribunal Supremo, Magistratura Judicial, estes poderes todos não têm necessidade nenhuma de os exercer. É possível o Presidente da República cumprir perfeitamente o seu papel sem precisar ter estes poderes que, na verdade, são poderes que acabam, em certa medida, quebrando o espírito de um Estado democrático verdadeiramente. Nós acabamos tendo o Presidente da República não apenas como um órgão de soberania, mas um órgão que se sobrepõe aos outros órgãos de soberania. Um exemplo muito simples. Nós estamos num país em que se o Presidente da República comete um delito, neste momento, quem tem, digamos assim, a primazia na ação penal é a Procuradora-Geral da República. Esta, a qualquer momento, pode ser exonerada pelo Presidente. Logo, não tens possibilidade, com o tipo de poderes que o Presidente da República tem, de teres o Estado a funcionar normalmente. Portanto, este conjunto de poderes podem ser retirados do Presidente da República e, digamos assim, serem devolvidos aos outros órgãos de soberania e até alguns deles, até a órgãos de base, a órgãos locais. Isso é possível. E legislativa, portanto, no Parlamento, e reduzirem as atividades extraparlamentares. Isso, de alguma forma, mexe com a renda dos deputados, porque fazem outras atividades fora. Como é que projeta esta compensação salarial, por exemplo? Olha, não é muito bem assim que eu digo. Quer dizer, há atividades que o deputado pode desempenhar desde que não sejam incompatíveis com a função do deputado. E essas incompatibilidades estão claras na lei. Mas há outras... E neste momento, alguns deputados violam? Alguns, sim, claro. Até já se tornou público, né? Não quero aqui falar de nomes, mas já está público. Alguns, pelo menos 2 meus ex-colegas, que tiveram o privilégio de estar nas primeiras páginas dos jornais para fazerem isso, com 2, 3, 4, 5 salários, quando esses salários, segundo a lei da propriedade pública, é um crime o que eles estão a fazer. Agora, o que acontece? Dentro daquilo que é permitido o deputado fazer, por exemplo, carreira de docência, por exemplo, e outras atividades, até atividade privada, o deputado pode fazê-la. Desde que, nessa atividade privada, não haja participação do Estado. Mas você pode fazer atividade privada à vontade, sem problema nenhum. Então, o que acontece é que essas atividades, para mim, não tem problema nenhum no exercício do deputado. O que me coloca, e a questão que sempre fiz questão de levantar, é a fraca produtividade, e se me permitires, espero não estar aqui
a pisar muito no acelerador, mas a improdutividade do deputado, isso é que para mim é um problema. Neste momento, isto é sabido por todos nós, daquilo que é a produção legislativa, que é feita pela Assembleia da República, menos de 2% é que é iniciativa da própria Assembleia da República. 98% são propostas que vêm do governo e que chegam à Assembleia da República. Portanto, isto para mim é um problema. Neste momento, isto é sabido por todos nós, daquilo que é a produção legislativa, que é feita pela Assembleia da República, menos de 2% é que é iniciativa da própria Assembleia da República. 98% são propostas que vêm do governo e que chegam à Assembleia da República. Portanto, isto é um sinal, mais do que claro, que até coloca a Assembleia da República quase como um órgão dispensável. Porque se a gente consegue reunir 250 deputados e com um orçamento que não é pouco da Assembleia da República, para apenas produzir 2% de iniciativa legislativa ao longo de uma legislatura, é quase que um órgão inútil. Então é importante reverter isto. E para tal, uma das questões que eu levanto é que é preciso reforçar um pouco a capacidade técnica da própria Assembleia da República. Há muitas vezes os deputados, eles focalizam mais no salário, nos subsídios, mas há coisas muito mais importantes na Assembleia da República que é preciso reforçá-la. Uma delas é a assessoria técnica. Em rigor, neste momento, as bancadas parlamentares, elas, neste momento, têm direito à especializada. Ela lida com, em termos médios, 5 áreas cruciais do tecido econômico e social do país. Se nós multiplicarmos isso pelas 9 comissões, estamos a dizer que temos 45 áreas fulcrais da gestão pública. Não existe nenhum indivíduo, por mais gênio que ele seja, que possa assessorar uma bancada em 45 áreas do saber. Então, isto é que devia ser a preocupação da Assembleia da República e não a preocupação de aumentar salário, de aumentar subsídios ou de criarem comissões de inquérito como essa, comissões ad hoc, que gastam balúrdio de dinheiro que estão a gastar. Então, esta matéria, se fosse para produzir melhor lei, se fosse para produzir melhor fiscalização, isto, eu acho que o próprio povo nunca teria problemas em se reforçar a capacidade da Assembleia. Bom, aí chegaremos. A questão central mesmo é o mecanismo de compensação na dinâmica do processo que propõe. Como é que vai compensar isso? Na lógica do orçamento que projeta alocar, por exemplo. Quanto é que seria? Bom, é assim. É possível eliminarmos uma série de gorduras. Mesmo no próprio orçamento da Assembleia da República, é possível eliminarmos uma série de gorduras para realocar esse orçamento para parte da assessoria técnica e para reforçar a fiscalização. Por exemplo, um dos gastos desnecessários que a Assembleia da República faz, por exemplo, é a renovação do parque automóvel em todos os mandatos. E para quê? Uma das áreas, por exemplo, que muitas das vezes não é falada, fala-se muito dos deputados, mas, por exemplo, não se fala dos diretores das divisões e das direções da Assembleia da República, que muitos deles têm subsídios e, digamos, mordomias tão abismais e algumas piores que os próprios deputados. Então, é possível nós racionalizarmos isso, reduzirmos gastos desnecessários que a Assembleia da República tem e reforçarmos naquilo que a Assembleia mais precisa, que é a assessoria técnica, temos mais assessores, e é também a capacidade dos próprios deputados fazerem a fiscalização. Vou-vos contar aqui um assunto só para elucidar o que é isto. Até onde eu era deputado, já deixei de ser deputado para renunciar, até onde era deputado na última sessão em que eu participei, os deputados não foram fazer a fiscalização que habitualmente, do ponto de vista do regimento, devem fazê-lo. Por quê? Porque o governo, o executivo, informou a Assembleia da República não tinha orçamento para os deputados fazerem a fiscalização porque o executivo tinha outras prioridades. Então, veja só, isto é gravíssimo. Isto é muito grave. Não é? Os poderes que são atribuídos ao Conselho Constitucional, sendo um Conselho, até acabam sendo inconstitucionais. Porque um Conselho não devia ter a dimensão dos poderes imperiais que o Conselho Constitucional tem. O candidato Venâncio desconstrói praticamente tudo o que já foi construído, tanto pelo seu manifesto, nos 6 pilares que apresenta. Será que não há aspectos positivos, digamos, em caso de vitória? Quais os aspectos positivos que podia adotar? Não, claro, naturalmente, há aspectos positivos. Não estou Pode a dizer, indicar. não estou a dizer que não. Por exemplo, vamos lá supor. Podemos começar assim, por exemplo, com educação, que é uma área fulcral para o país inteiro. O Sistema Nacional de Educação, por exemplo, que foi criado em 1984. Eu acho que os princípios que ditaram, portanto, o Sistema Nacional de Educação tem cerca de 6 subsistemas. Os princípios que ditaram a criação do Sistema Nacional de Educação, eu acho que de forma, a filosofia está boa. O grande problema foi o que aconteceu na implementação
e, digamos, no seguimento, no investimento, ou no desinvestimento que foi feito e na Babilônia toda que se criou à volta disto. Mas a ideia, a filosofia da criação não foi má. Como, por exemplo, vou dar uma coisa mais recente. O TSU, por exemplo, né? Tanto se fala, criou muito barulho. A filosofia do TSU, né? A lei que cria o TSU, ela é boa. Eu, pessoalmente, até votei a favor. Portanto, a definição dos princípios, que são mais ou menos 5 princípios, e a definição dos critérios, que são 6 critérios, que basicamente é que compunham a lei do TSU. Eu acho que aí até nem houve desavenças na Assembleia da República. O problema foi a implementação, quando começam a surgir os decretos que regulamentam a lei do TSU. Aí é que começam os problemas, porque começa-se a desvirtuar tudo, começa-se a dar foco mais nas chefias, na confiança política e partidária, e isto acabou escangalhando tudo. Portanto, há sempre coisas positivas e que eu acho que até publicamente também falo disso. Portanto, não sou apenas um exterminador, né, que vem para arrasar tudo e qualquer coisa. Não, também há coisas positivas. Tanto mais que no projeto de governação, uma das coisas que eu disse, e que até chocou alguns dos meus correligionários, eu disse que no meu governo, eu gostaria de ter um governo multicolor. Portanto, se existe na Assembleia da República 3, 4, 5 partidos, eu não vou no meu governo excluir os partidos que estão representados no Parlamento. Não vou excluir as organizações da sociedade civil mais relevantes e que mais sacrifícios fazem em defesa deste Estado. Então aí não há problema nenhum, vou incluí-los, todos eles, dentro do meu próprio partido. Tendo, dentro do meu governo, eu queria dizer, dentro do meu governo, entendendo, indo de acordo com a sua questão, entendendo que há coisas positivas, há pessoas boas, competentes, qualificadas na Frelimo, na Renam, no MDM, no CAD, tanto mais também há malandros em todos esses partidos, incluindo até na coligação que me suportava. Também há pessoas que não são boas. Portanto, o princípio que nós temos que ter, a meritocracia, a qualificação. Se ganhar as eleições, continuaremos a ter um Estado laico? Sim, quer dizer, cá por mim, eu acho que, apesar de ser pastor, ter uma fé específica, mas o conceito de Estado laico, eu penso que foi algo bem pensado. Temos que pensar o que o legislador tinha em mente ao dizer que o Estado é laico. Tinha consciência da diversidade de religiões, a diversidade da profissão de fé dos moçambicanos. E uma forma de arranjar um equilíbrio, para não dizermos, pois já vínhamos no tempo colonial em que se dizia que havia uma igreja do Estado. E já vínhamos de uma história da humanidade que levou a grandes conflitos, o mundo se dividiu, as guerras das cruzadas e por aí fora, que foram exatamente a diferenciação na fé das pessoas que levou a situações de extremismo e até vias de fato tirar-se a vida de milhões de pessoas. Então eu acho que na Constituição